Antes mesmo de qualquer palavra ser dita, existe um peso silencioso que muitas pessoas carregam logo ao acordar. É o peso de quem sai de casa todos os dias, com o coração cheio de pensamentos, responsabilidades, medos e decisões que parecem pequenas, mas definem o rumo da vida. Assim como quase automaticamente conferimos se estamos com o celular, a carteira, a bolsa ou as chaves, também existe algo invisível que levamos conosco: a direção do nosso coração. Pai amado, nesta oração nós reconhecemos que não caminhamos apenas com os pés, mas com escolhas, desejos e intenções. Muitas vezes estamos próximos de Ti, falamos de Ti, até sorrimos em Teu nome, mas no íntimo seguimos em direções diferentes. E quando não há concordância, a distância cresce passo a passo, dia após dia. Hoje, Senhor, nós não queremos apenas estar perto da Tua presença, queremos caminhar contigo em unidade. Ensina-nos a alinhar nossos passos aos Teus, nossos planos à Tua vontade e nossos pensamentos à Tua verdade. Que esta oração seja o começo de um retorno sincero, onde deixamos de carregar apenas o que o mundo oferece e passamos a carregar a Tua direção. Porque caminhar contigo não é adicionar Deus à rotina, é permitir que Tu conduzas toda a nossa vida, desde o acordar até o repousar. Que o nosso coração se renda agora, reconhecendo que só há segurança quando seguimos no mesmo sentido que o Senhor aponta. Senhor, à medida que seguimos nesta oração, reconhecemos que caminhar contigo exige decisões claras. Não é possível avançar quando o coração está dividido, quando uma parte deseja a Tua vontade e outra insiste em seguir caminhos que nos afastam de Ti. Muitas vezes, Pai, não é o pecado escandaloso que nos distancia, mas as distrações silenciosas, os hábitos aceitos, as concessões diárias que parecem inofensivas, coisas que esfriam o amor, que tornam o errado comum e fazem a santidade parecer exagero. Hoje, nós Te pedimos, revela com mansidão aquilo que tem nos puxado para outra direção. Mostra o que tem ocupado um espaço que pertence a Ti. Ensina-nos a não viver uma fé casual, baseada apenas em momentos intensos, mas uma fé construída em escolhas pequenas e constantes. Queremos aprender a virar as costas para o que nos enfraquece e a fixar os olhos em Cristo, mesmo quando isso exige renúncia. Pai, renova nossa mente, porque sabemos que a transformação começa dentro, no modo como pensamos, avaliamos e reagimos. Não queremos ser moldados pela pressão deste mundo, mas conduzidos pela Tua verdade. Dá-nos sensibilidade espiritual para perceber quando algo parece bom, mas não vem de Ti, quando algo agrada a carne, mas entristece o espírito. Que o nosso caminhar contigo seja intencional, diário e sincero, marcado por arrependimento quando erramos e por obediência quando ouvimos a Tua voz. Ensina-nos a escolher a vida, mesmo quando o caminho é estreito, porque sabemos que é nele que a Tua presença se manifesta com mais profundidade. Pai amado, nós entendemos que caminhar contigo não é viver de aparência, mas de verdade. Não se trata de parecer espiritual, mas de ser transformado por dentro. Muitas vezes aprendemos a esconder falhas, a sorrir por fora, enquanto o coração luta em silêncio. Mas hoje, diante da Tua presença, escolhemos andar na luz. Andar na luz não significa perfeição, significa honestidade. É reconhecer limites, confessar fraquezas e permitir que a Tua graça alcance até os lugares que tentamos manter escondidos. Senhor, nós rejeitamos toda forma de religiosidade vazia que tenta nos convencer de que proximidade contigo não precisa gerar mudança. Ensina-nos que comunhão verdadeira se reflete no modo como vivemos, falamos e reagimos.
Não queremos viver divididos entre o que declaramos e o que praticamos. Que a tua luz revele, cure e restaure. Porque quando trazemos nossas sombras para a tua presença, não encontramos condenação, encontramos libertação. Hoje nós recebemos essa verdade. A nossa liberdade não é conquistada por esforço humano, mas recebida quando nos rendemos. Livra-nos de caminhar guiados por orgulho, vaidade, desejos desordenados ou pela necessidade de aprovação. Chama-nos para um caminho mais profundo, onde a obediência nasce do amor e não do medo. Que cada passo dado na luz nos afaste da culpa e nos aproxime da cura. Nós escolhemos sair do escondido, abandonar a escuridão e confiar que a tua misericórdia é maior do que qualquer erro. Que o nosso caminhar seja um testemunho vivo de que a luz de Cristo transforma, sustenta e purifica. Senhor, nós aprendemos que caminhar contigo não significa nunca cair, mas saber para onde voltar quando caímos. Quantas vezes, Pai, o erro nos fez querer esconder o rosto, interromper a oração, adiar o retorno. Mas hoje nós entendemos que a tua graça nos chama de volta ao caminho. Quando seguimos a luz, aprendemos que arrependimento não é vergonha, é porta de recomeço. Ensina-nos a não fugir da tua presença quando falhamos, mas a correr para ti. Quebranta nosso coração para reconhecer rapidamente quando nos afastamos e dá-nos humildade para confessar, levantar e continuar. Pai, muda a forma como lidamos com nossas quedas, que elas não se tornem desculpa para desistir, mas oportunidade para amadurecer. Queremos aprender a caminhar com constância, não apenas com empolgação momentânea. Ajuda-nos a permanecer firmes, mesmo quando não sentimos emoção, quando a rotina pesa e quando obedecer parece custar mais do que desobedecer. Que a nossa fé não dependa de circunstâncias favoráveis, mas da convicção de que Tu és fiel. Senhor, fortalece nossos passos quando o mundo tenta nos puxar para atalhos fáceis, promessas rápidas e caminhos que não levam à vida. Dá-nos perseverança para continuar andando contigo quando somos incompreendidos, quando fazer o certo parece solitário e quando manter a integridade exige silêncio. Que o teu Espírito nos lembre todos os dias que o caminho estreito é, na verdade, o caminho seguro. Nós escolhemos permanecer, mesmo quando é difícil, porque sabemos que cada passo contigo nos conduz à vida, à paz e à verdadeira liberdade. Pai eterno, ao caminharmos contigo, percebemos o contraste entre o teu reino e o sistema deste mundo. Todos os dias somos expostos a vozes que dizem que vale tudo, que caráter é opcional e que fidelidade é coisa do passado. Vemos pessoas trocando princípios por vantagens, verdades por conveniência, silêncio sábio por palavras duras. Mas hoje, Senhor, nós reafirmamos, não fomos chamados para ser apenas mais um na multidão. Fomos chamados para ser fiéis, mesmo quando a fidelidade custa conforto, aplausos ou oportunidades aparentemente boas. Ensina-nos a não negociar aquilo que o Senhor já estabeleceu como verdade. Dá-nos discernimento para perceber quando algo parece progresso, mas na verdade nos afasta de Ti. Fortalece-nos para manter o coração íntegro quando somos pressionados a agir como todo mundo age. Que a nossa vida seja um testemunho silencioso, porém firme, de que ainda vale a pena andar em retidão. Pai, guarda nossos lábios, porque nossas palavras também fazem parte do nosso caminhar. Que não saiamos ferindo, destruindo ou espalhando aquilo que não edifica. Ensina-nos a falar com graça, mesmo quando somos provocados, a responder com mansidão, mesmo quando somos injustiçados.
Sabemos que o teu caminho nos chama a agir diferente, a amar quando seria mais fácil revidar, a perdoar quando o orgulho pede distância. Sustenta-nos quando o peso da obediência parece grande demais. Que a nossa fidelidade diária, ainda que invisível aos olhos humanos, seja agradável diante de ti, porque sabemos que tu vês cada escolha, cada renúncia e cada passo dado em silêncio, e nada disso é em vão. Senhor Deus, reconhecemos que caminhar contigo nem sempre é acompanhado de aplausos ou compreensão. Há momentos em que fazer o que é certo nos coloca em silêncio, em posições desconfortáveis e muitas vezes em solidão. O mundo celebra o caminho largo, as decisões fáceis e as respostas rápidas, mas o teu caminho exige paciência, domínio próprio e coragem. Hoje, nós te pedimos força para permanecer quando sentimos que poucos nos entendem. Ensina-nos a não medir nossa fé pela aprovação das pessoas, mas pela proximidade contigo. Que nossos passos não sejam guiados pela necessidade de aceitação, mas pela certeza de que estamos andando sob a tua direção. Pai, guarda o nosso coração quando somos mal interpretados, quando palavras injustas são lançadas contra nós e quando a vontade é desistir. Dá-nos a graça de continuar caminhando, mesmo quando obedecer dói. Lembra-nos de que o caminho estreito sempre foi estreito e que a vida verdadeira não se encontra na facilidade, mas na fidelidade. Sustenta-nos quando a tentação de se adaptar ao mundo parece mais confortável do que permanecer firmes na verdade. Que o teu Espírito nos fortaleça por dentro, quando por fora tudo parece desafiador. Ajuda-nos a entender que não caminhamos para impressionar pessoas, mas para permanecer perto de ti. Que a tua presença seja nossa companhia constante, preenchendo os vazios que a solidão tenta criar. Nós escolhemos continuar, passo a passo, confiando que cada trecho difícil também faz parte do processo de amadurecimento espiritual. E sabemos que, mesmo quando o caminho parece vazio, tu estás conosco em cada passo. Pai amado, nós sentimos que vivemos dias em que o amor tem esfriado e a sensibilidade espiritual tem sido substituída pela pressa, pelo ego e pela indiferença. Muitas vezes, sem perceber, a oração vira rotina, a adoração perde profundidade e a consciência começa a se acomodar. Hoje, nós clamamos para que o Senhor reacenda aquilo que foi se apagando dentro de nós. Não queremos caminhar mecanicamente, repetindo palavras sem vida, nem servir apenas por hábito. Queremos um coração vivo, sensível e dependente da tua presença. Senhor, livra-nos de caminhar distraídos enquanto o mundo nos empurra para longe de ti. Dá-nos fome espiritual em meio a tantas distrações, sede da tua palavra em meio a tanto barulho. Ensina-nos a valorizar o tempo contigo mais do que qualquer entretenimento passageiro. Que obedecer ao Senhor volte a ser prazer e não peso. Que a santidade deixe de parecer exagero e volte a ser desejo. Ajuda-nos a perceber quando estamos esfriando por dentro, para que possamos retornar rapidamente ao lugar da intimidade. Espírito Santo, alinha nossos passos aos teus, para que não sejamos guiados pelos impulsos da carne, mas pela tua direção suave e firme. Ensina-nos a escolher o que edifica, a recusar o que enfraquece e a discernir o que parece inofensivo, mas rouba nossa comunhão. Que o nosso caminhar contigo seja marcado por sensibilidade, vigilância e amor genuíno. Nós não queremos apenas começar bem, queremos terminar firmes, com o coração aquecido pela tua presença e os passos guiados pela tua verdade.
Senhor, reconhecemos que não conseguimos caminhar contigo apoiados apenas na nossa própria força. Há dias em que a vontade falha, a mente se confunde e o coração se cansa. Por isso, hoje nós declaramos nossa dependência do Teu Espírito. Ensina-nos a não confiar apenas no que vemos, no que sentimos ou no que parece lógico aos nossos olhos. Muitas vezes, Pai, nossas emoções gritam mais alto do que a fé, e nossas percepções tentam nos conduzir por atalhos que não vêm de Ti. Mas hoje, escolhemos aprender a caminhar pela fé, passo a passo, confiando na Tua palavra, mesmo quando o cenário não é favorável. Treina nosso coração para obedecer antes de entender tudo. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz no meio do ruído, discernimento para reagir com sabedoria e domínio próprio para não agir movidos pelo impulso. Espírito Santo, guia nossos pensamentos, nossos olhos, nossas palavras e nossas atitudes. Guarda-nos de reações precipitadas, de decisões tomadas no calor da emoção e de escolhas que geram arrependimento. Que o nosso caminhar seja marcado por autocontrole, humildade e amor. Ajuda-nos a dizer não ao que nos afasta de Ti e sim ao que nos aproxima da Tua vontade. Mesmo quando a carne insiste, queremos aprender a seguir a Tua direção, porque sabemos que o Teu caminho conduz à vida, à paz e à liberdade verdadeira. Que cada passo dado hoje seja guiado pelo Teu Espírito e não pelas pressões deste mundo. Pai querido, à medida que avançamos neste caminho contigo, entendemos que nem tudo o que carregamos precisa continuar conosco. Existem pesos que não são pecado aos olhos de muitos, mas que roubam nossa força, nossa atenção e nossa sensibilidade espiritual. Há hábitos que drenam o ânimo, distrações que consomem o tempo, relações que enfraquecem a fé e escolhas repetidas que nos mantêm girando no mesmo lugar. Hoje, nós te pedimos sabedoria para reconhecer aquilo que tem atrasado nossos passos. Mostra-nos com clareza o que precisa ser deixado para trás, não por imposição, mas por amor ao chamado que o Senhor nos confiou. Dá-nos coragem para abrir mão do que nos prende ao passado e confiança para seguir mais leves, sabendo que caminhar contigo vale qualquer renúncia. Pai, livra-nos de insistir em caminhos que já não produzem vida, de manter laços que nos puxam para longe da Tua vontade e de proteger coisas que o Senhor está pedindo para entregar. Ensina-nos a não confundir apego com fidelidade. Queremos aprender a soltar o que nos pesa para abraçar o que nos fortalece. Que o nosso caminhar seja mais livre, mais focado e mais sensível à Tua direção. Quando a dúvida surgir, lembra-nos de que os Teus caminhos sempre conduzem ao bem, mesmo quando exigem decisões difíceis. Nós escolhemos confiar que, ao deixar o que nos atrasa, abrimos espaço para viver a plenitude que o Senhor preparou. Que cada passo, agora mais leve, seja marcado por obediência, discernimento e paz. Senhor Deus, ao final desta oração, nós reconhecemos que não caminhamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente, permanece ao nosso lado e nos sustenta quando as forças falham. Saber que Tu estás conosco nos dá segurança para continuar, mesmo sem enxergar todo o caminho. Hoje escolhemos caminhar com gratidão, lembrando não apenas do que ainda esperamos, mas de tudo o que o Senhor já fez. Obrigado pela Tua misericórdia que se renova, pela Tua paciência quando erramos e pela Tua fidelidade que nunca nos abandona. Obrigado pela cruz, pelo perdão e pela oportunidade diária de recomeçar. Nós declaramos que o nosso caminhar será firme, não porque somos fortes, mas porque confiamos em Ti.
Quando o medo tentar nos parar, lembra-nos que o Senhor está perto. Quando o desânimo tentar nos fazer sentar à beira do caminho, renova nossa esperança. Quando cairmos, ensina-nos a levantar rapidamente e a continuar. Pai, entregamos este dia, esta caminhada e este futuro em Tuas mãos. Que cada passo seja guardado, cada decisão seja guiada e cada escolha reflita a Tua luz. Nós seguimos confiantes, sabendo que caminhar contigo é o lugar mais seguro que podemos estar. Recebe nossa gratidão, nossa entrega e nossa decisão de permanecer fiéis até o fim. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ao encerrar este momento de oração, eu quero te convidar, com muita calma e propósito, a não deixar que essa palavra termine apenas aqui. Se esta mensagem falou com você, se em algum ponto dessa caminhada seu coração sentiu direção, correção ou consolo, inscreva-se agora no canal Inspiração em Palavra, porque este não é apenas um vídeo isolado, é um caminho contínuo de fortalecimento espiritual. Amanhã teremos mais uma mensagem edificante preparada exatamente para quem deseja continuar andando com Deus no meio da rotina, das lutas e das decisões diárias. Permaneça conosco, assista aos próximos vídeos do canal e permita que a palavra continue alinhando seus passos, renovando sua mente e fortalecendo sua fé. E hoje eu libero sobre a sua vida uma palavra profética alinhada com tudo o que oramos. Que o Senhor firme os seus passos, que nenhuma distração te faça sair do caminho, que toda indecisão seja substituída por clareza espiritual e que você caminhe em paz, mesmo quando o caminho parecer estreito. Que Deus te dê constância, discernimento e sensibilidade para reconhecer a voz dele em cada decisão, e que aquilo que antes te pesava seja deixado para trás, para que você siga mais leve, mais firme e mais próximo da presença do Senhor. Se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários amém, declare sua fé, compartilhe o que Deus falou com você hoje ou deixe seu pedido de oração. Sua resposta é uma semente espiritual, e nós cremos que Deus honra corações que decidem caminhar com Ele todos os dias. Que a paz do Senhor te acompanhe agora e que seus próximos passos sejam guardados, direcionados e cheios de propósito. Amém.